Você já parou para pensar que todo plano estratégico de uma empresa, ele nasce ou morre nos números? E quem tem esses números nas mãos todos os dias é você, contador. Se é assim, por que ainda tem tanta gente tratando o contador como alguém operacional e não como alguém essencial nas decisões? Prazer, eu sou o Jorge Vargas Neto, fundador e CEO da BeHub. E esse é o nosso BeHub Academy, onde a gente compartilha o que realmente importa para o futuro da contabilidade. Hoje nós vamos falar sobre dois pilares que transformam o seu papel como contador: estratégia e operação. E o mais importante, como você aplica isso de forma simples dentro da realidade do seu escritório. Toda decisão relevante de uma empresa, seja crescer, cortar custos, expandir, captar investimento, tudo isso depende de dados. E a verdade é que todos esses dados passam por você, o contador. Você vê a operação financeira do seu cliente de forma completa, todos os meses. Só que, muitas vezes, esses dados são usados só para cumprir prazos e gerar obrigações. A pergunta é: o que você está fazendo com essas informações? Porque ter os dados é uma coisa, transformar isso em orientação real, que ajuda o cliente a tomar melhores decisões, é outra completamente diferente. Vamos pegar um exemplo simples. O cliente, ele quer contratar alguém, mas em vez de só calcular o impacto na folha ou verificar os encargos, você pode, por exemplo, puxar a evolução da receita dos últimos meses, comparar com o crescimento da equipe, analisar se há margem para essa contratação ou qual vai ser o impacto no P&L, no DRE, e devolver para o cliente um olhar mais completo sobre essa movimentação. Isso muda a conversa. É a mesma lógica quando o cliente fala em cortar custos. A maioria espera que você diga onde economizar, principalmente tributos. Mas você pode ir muito além, cruzar o DRE com o fluxo de caixa, avaliar o que mais cresceu, as contas que mais cresceram nos gastos fixos, por exemplo, e ver se tem algum padrão de despesa que não acompanha a receita. Esse tipo de análise não exige um novo sistema, nem uma nova função. Exige postura analítica no dia a dia. E como isso se traduz na prática? Ao fechar o mês, leia o DRE como se fosse um gestor, não só um contador ou um conselheiro. Se notar alguma movimentação fora do comum, traga isso para o seu cliente, mesmo que seja uma linha de comentário no e-mail do relatório. Se perceber uma tendência positiva ou negativa, sinaliza. Diga: nos últimos 3 meses, a margem bruta caiu, ou o custo fixo está subindo mais do que a receita. E se quiser dar um passo além, crie pequenos rituais de orientação. Pode ser um quadro de indicadores em cada fechamento. Pode ser também um comentário padrão com 3 pontos de atenção, ou mesmo uma call mensal ou trimestral que pode durar 30 minutos ou 1 hora e ajuda a alinhar expectativas. Isso, inclusive, é o que eu acredito que seja a contabilidade consultiva de verdade. O importante aqui, no final do dia, é sair do automático. Porque quando você interpreta os dados e traz significado para eles, você vira um aliado, um parceiro estratégico, sem mudar a sua entrega, mas mudando a forma como você entrega o seu serviço. Esse é o primeiro passo para deixar de ser o contador que fecha o mês, aquele ali que é um custo para o cliente, e passar a ser o contador que ajuda a decidir, ajuda a melhorar a gestão e a tomada de decisão pelo seu cliente em como fazer o seu negócio melhor a cada mês. Se a estratégia mostra onde você quer chegar, é a operação que te leva até lá. Por isso, antes de falar em crescimento, posicionamento ou valor estratégico, é preciso olhar para a base, para o arroz com feijão. E, no caso de escritórios contábeis, é a rotina operacional do seu escritório. Porque não adianta ter uma visão incrível se o dia a dia está engolindo tudo, ou mesmo se as suas entregas não estão ocorrendo no prazo e sem a qualidade devida. E a verdade é que esse é o cenário da vasta maioria dos escritórios de contabilidade no nosso país. Você sabe o que fazer, tem boas ideias, enxerga onde melhorar a entrega para o cliente, mas está sempre apagando incêndio. O WhatsApp não para, a equipe fica sobrecarregada, os prazos apertam, o retrabalho vira regra, você incorre em multas ou o seu cliente e o tempo para pensar ele desaparece. Esse ciclo é muito perigoso e não se resolve com esforço, nem com boas ideias. Ele se resolve com processos,
com infraestrutura tecnológica e com planejamento. Eficiência operacional não é sobre o fazer mais com menos, é sobre o fazer bem com menos desgaste. E isso exige 3 fundamentos. Primeiro, processo claro. Cada tipo de cliente precisa de um fluxo definido com começo, meio e fim. Quem entra no time precisa saber o que fazer e como fazer. Automação inteligente. Toda tarefa que se repete igual todos os meses, ela é uma excelente candidata à automação. Isso vale para extração de notas fiscais, conciliação bancária, envio de boletos, envio de guias de impostos, lembretes de documentos e afins. Distribuição real de responsabilidades. Centralizar tudo em você vai travar o seu crescimento e você não vai conseguir sair desse contexto de apagar incêndio. O seu tempo, ele precisa estar dedicado ao que mais exige a sua visão e participação, e não ao operacional de todo dia. Esses 3 pontos que a gente comentou, quando eles são bem implementados, eles criam um ambiente mais previsível e mais estável. E previsibilidade é o que abre espaço para a gente pensar com mais clareza, antecipar problemas e evoluir o que realmente importa. Comece identificando onde está o gargalo, onde você mais retrabalha, o que mais atrasa, qual tarefa depende só de você. Com pequenas mudanças, você já começa a perceber a diferença. Menos correção, mais consistência, menos correria, mais clareza. No fim das contas, quem tem uma operação bem organizada, entrega melhor. Se comunica melhor, escala com menos dor e tem mais tempo para atuar com estratégia de verdade e, quiçá, realizar a tão sonhada contabilidade consultiva. Quando a gente fala de estratégia, muita gente pensa logo em metas, planejamento e expansão. Mas antes de qualquer uma dessas coisas, tem uma escolha que precisa ser feita, qual seja, definir com quem você quer trabalhar. Esse é, na prática, o primeiro passo estratégico que todo escritório deve dar. Decidir aonde ele quer jogar. O contador que tenta atender todo mundo, todo tipo de cliente, ele acaba tendo que ser várias coisas ao mesmo tempo. E isso, além de cansativo, dificulta a organização do negócio, pois cada perfil de cliente exige um processo diferente, um tipo de comunicação específico, até um modelo de precificação diferente, porque, por vezes, ele tem um plano de obrigações acessórias, datas de entregas, etc., que ele muda de estado para estado, de município para município. Então, quando você tenta colocar tudo isso dentro do mesmo escritório ou no mesmo pacote, a sua operação, com certeza, ela vai começar a travar e vai começar a dar muito problema. Você padroniza de um lado, mas quebra a padronização do outro. Treina o time para uma realidade, mas o cliente seguinte exige algo totalmente diferente. Isso gera ruído interno, retrabalho, estresse e dificulta a escala. Vamos ser objetivos. Você não precisa e nem deve atender todo mundo. É preciso fazer um movimento consciente de olhar para a sua base de clientes e responder 3 perguntas simples. Em primeiro lugar, quais são os clientes que você tem mais familiaridade com o seu modelo de negócio? Segundo lugar, para quais clientes você tem os seus processos com mais maturidade, com mais, como eu posso dizer, estabilização? E em terceiro, os clientes que te entregam a maior margem. Essas são as 3 perguntas que te ajudam a identificar um caminho. E a partir delas, você pode construir um posicionamento claro, que orienta as decisões do negócio. Esse posicionamento, quando ele é bem definido, ele muda como você precifica, como você organiza os processos, como você treina o seu time e até como você fala com o mercado. Um escritório que atende negócios digitais, ele tem um ritmo, uma linguagem, uma lógica de trabalho. Já um escritório focado em negócios locais, por exemplo, vai ter uma rotina completamente diferente e precisa de ferramentas e abordagens compatíveis. Tentar misturar tudo isso sob o mesmo teto pode funcionar por um tempo, mas vai cobrar um preço alto mais cedo ou mais tarde, especialmente se você quiser crescer. Por isso, foco não limita, foco organiza. E organização é o que permite escalar com consistência, com qualidade, com previsibilidade e, sobretudo, com mais margem no final do dia. Existe uma grande diferença entre acompanhar os números e usar os números para guiar a tomada de decisão. E o contador, ele tem tudo para fazer as duas coisas, mas ele precisa ajustar a postura para isso acontecer. Você vê os dados todos os meses, tem acesso a relatórios, variações, projeções e muitas vezes é o único profissional externo que acompanha a empresa com tanta frequência. Isso te coloca
uma posição de vantagem, mas só se você usar isso com intenção. Na prática, o que isso significa? Significa parar de olhar para os números apenas como uma etapa a ser cumprida e começar a ver ali oportunidade de orientação. Perceber quando o faturamento começa a cair, enxergar quando os custos aumentam sem explicação. Notar quando o cliente está investindo mais do que pode ou quando o estoque está parado por tempo demais. Esses sinais, quando não são interpretados a tempo, podem virar grandes problemas. E se você só age depois que o problema aparece, está sempre correndo atrás. O contador, que ele atua de forma estratégica, ele não espera o cliente perguntar, ele se antecipa, provoca o cliente com perguntas simples, mas que abrem espaço para decisões melhores. Como? Esse aumento do seu custo fixo foi planejado ou ele foi pontual? Sua margem caiu nos últimos 2 meses. Vale a pena olhar para a precificação? Você está pensando em crescer? Podemos montar uma simulação para isso e entender qual é o investimento, qual que é o retorno sobre o investimento esperado, qual que pode ser o payback e o custo de capital que pode ser aplicável para analisar melhor esse potencial investimento. Essas conversas, mesmo breves, reposicionam o seu papel. Você deixa de ser o profissional que entrega ali o passado, entrega o básico, o arroz com feijão, e passa a ser o parceiro que ajuda a construir o próximo passo. Não é sobre assumir a função de consultor, é sobre agir como alguém que entende o contexto do seu cliente e sabe que a sua função não termina só com o fechamento, é agir como um parceiro de negócio. E isso é inteligência contábil aplicada ao dia a dia. Mas nada disso se sustenta se faltar um elemento essencial: confiança. Por mais que você tenha conhecimento técnico, visão de negócio, capacidade analítica, se o cliente não confiar em você, ele não vai te ouvir. Ele não vai se abrir, não vai seguir o que você sugere. E confiança ela não nasce da noite para o dia. Ela é construída nas pequenas interações, na entrega feita no prazo, na explicação clara, no cuidado com os detalhes, na presença constante, mesmo quando o cliente não pede. Você pode achar que está só fazendo o seu trabalho, mas aos olhos do cliente, esse trabalho bem feito, vamos dizer assim, constrói algo muito maior: autoridade. E a autoridade é o que dá a liberdade para você apontar um problema sensível, fazer uma recomendação difícil ou sugerir uma mudança de rota e ainda assim ser respeitado por isso. Além disso, confiança impacta diretamente no seu modelo de negócio. Permite cobrar mais porque o cliente entende o seu valor. Gera retenção porque ele não quer correr o risco de te trocar. Traz novas indicações porque ele te recomenda com segurança. E a confiança, ela sustenta o relacionamento no longo prazo. É o que transforma um contador comum em alguém essencial. E a boa notícia, se você já entrega com consistência, já cuida da comunicação, já compartilha insights, você já está construindo isso. Estratégia e operação não são conceitos opostos, são partes do mesmo sistema. Uma alimenta a outra, uma sustenta a outra. E o contador que quer crescer, ele precisa dominar as duas frentes, ter clareza para direcionar a sua estrutura para entregar. Esse equilíbrio é o que transforma a contabilidade em um motor de crescimento, tanto para o cliente quanto para o seu próprio negócio. Se você curtiu esse vídeo, então salva esse conteúdo, deixe seu like e se inscreve no nosso canal. Aqui a gente compartilha o que realmente importa para o futuro da contabilidade.